Welcome, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula, exatamente 28.1, última aula antes das aulas de revisão para prova geral e revisão para recuperação. E hoje trazendo ainda a questão do Super Enem. Hoje, especialmente, temos só questões que caíram no Enem nessa nossa aula 28.1. Vamos fazer a interpretação, entender quais são os tipos de texto que caem nessa prova que você provavelmente vai fazer esse ano. Let's go! Aula 28.1 e como eu falei para vocês, Super Enem, questões aplicadas no Enem. Vamos fazer interpretação de texto. Muito bem? Vamos começar, certo? Hoje eu só trouxe quatro questões para vocês. Na aula passada eu trouxe 5 e a gente percebe que 5 acabou até ultrapassando o tempo aí. Então hoje eu decidi trazer só 4 para a gente ter tempo pra caramba para falar sobre esses quatro questões, essas 4 questões que caíram no Enem. Então você já sabe, aluno, que a primeira coisa que você deve fazer não é olhar para a questão. Calma, você não olha ainda. Então você percebe que é o quê? Tem que bater o olho, né? Você bate o olho e você percebe que se trata de uma tirinha. Então, antes de a gente entrar na tirinha e ler, analisar os elementos verbais e não verbais, a gente vai fazer o que primeiro? Olhar o enunciado da questão. O que ele pede? Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Temos aí letra A, B, C, D e E. A. Revolta com a falta de sorte, gosto pela prática da leitura, receio pelo futuro do casamento, entusiasmo com os livros de terror, rejeição ao novo tipo de residência. Então vamos lá. Eu separei aqui, na verdade ele veio como um todo, mas para vocês poderem enxergar melhor, então separei em 2 slides essa nossa tirinha. Então, a primeira coisa que você percebe é o quê? Que se trata de um castelo. Consegue identificar o castelo, isso a gente vai ver primeiro os elementos verbais, porque a gente olha mesmo para as imagens, é interessante, mas a gente percebe que as personagens, elas não têm semblante. Você não consegue ver o olhar, você não consegue ver expressão facial, porque é o tipo de tirinha que não vai demonstrar isso. Muito bem? Então temos aqui agora a segunda parte. Opa, por que eu fui para a segunda parte? É porque só para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, você imagina que você não tem como identificar exatamente a expressão, se a pessoa tá bem, tá feliz, tá triste, tá revoltada, não tem como saber disso. Porém, você consegue identificar o que está acontecendo. Um castelo, uma pessoa do sexo feminino pegando um livro no bookshelf, né, que é a prateleira, uma pessoa do sexo masculino, sei lá, por conta de como ele é apresentado, e a gente também vai entender que isso tem a ver com o homem também, e ele tá falando alguma coisa com ela, e logo em seguida ele continua falando, apontando o dedinho aqui, ela pegou os livros, saiu em direção como se ela não tivesse nem, vamos dizer, não se importando muito, porque ela simplesmente está saindo. E logo em seguida, ele sai voando, percebam que é um morcego, né? Ele sai voando e ela continua lendo o livro. Então, querendo ou não, apesar de a gente não ter essa questão da expressão facial, a gente tem elementos importantes não verbais que mostram uma certa tendência a gente escolher ali a alternativa correta. Então, assim, antes de a gente ter certeza, a gente vai fazer a leitura, claro, porque ela é importante. Então, vamos começar a leitura desta tirinha. Então, ele fala assim, Now that you are my bride, you will never leave this castle. O que é isso? Agora que você é minha bride, talvez vocês não saibam, talvez sim, mas quem não sabe, bride é noiva. Noiva. Fiancé é até uma palavra em francês e ela vai ser noivo. Então, you will never leave this castle. A gente tem a estrutura de futuro aqui, will. Vocês conhecem. Você tem a palavrinha never, que você sabe que significa que é nunca.
Então ali é uma negação nessa frase sem tirar o not. Aliás, sem colocar o not, porque o never também ele é usado para negação. Então você nunca deixará este castelo, castle, castelo. E o leave é o verbo que você já viu, inclusive, várias vezes aqui, tanto no passado quanto no participio passado. E aqui, no caso, ele vai significar deixar. E ele vem na sua forma base porque a gente está trabalhando com will. E logo em seguida ele fala, aliás, ela fala, wow, your library is amazing. Então ela tá muito ligada em uma situação aí. Perceba, ele fala, agora que você, minha bride, minha noiva, você nunca sairá desse castelo. E aí ela responde assim, uau, sua livraria não, perdão. Ai, sua biblioteca é incrível. Acabei de cometer um erro gravíssimo, mas enfim. Sua biblioteca é incrível, is amazing. E então assim você pensa, pera lá, tem algo de errado. O cara fala que ela nunca vai deixar o castelo e ela ainda assim tá olhando pra biblioteca dele. Que livraria o quê? Vamos lá. Beyond the castle is a high wall with no gate. And beyond that is a deep dark forest with no path. Então ele fala toda uma coisa assim para ela se amedrontar ou não, ou então ele quer somente falar a verdade. Então ele fala bem assim, além do castelo, você inclusive viu essa palavra comigo como preposição, além do castelo, lá longe do castelo, tem um muro bem alto com um portão. Tem um portão assim, um muro bem alto, então assim, não teria nem como escapar ali. And beyond that, e além disso, is a deep dark forest with no path. Além disso, tem uma floresta bem profunda, escura, com nenhum caminho assim para você imaginar como é que você pode sair dali. Então, with no path, tá? Caminho. E aí ela responde não, ela continua falando, I suppose it's my library too, now we're married, que é a mesma coisa que now we are married, o verbo to be tá aqui contraído. Então ela fala, então eu acho que essa é a minha biblioteca também, já que nós estamos casados. Então ele fala um monte de coisa e ela ainda tá focando ali na biblioteca dele, então já dá pra imaginar, né? Essa aqui tá fácil, e caiu no Enem, tá? E ele fala, the forest is crawling with ravenous wolves, malignant birds and the spirits of long dead travelers. E eu tô fazendo essa voz para imitar ele, porque ele é todo trevoso, né? Então ele é um morcegão e ele deve falar desta forma, de uma forma bem mais trevosa. Então ele fala o que aí? A floresta está repleta de wolves, que é o plural de wolf, que é um plural irregular, por isso que ele muda a forma, mas ele vem desta palavra que é lobo, então aqui vai ser lobos. Então, de lobos famintos, ravenous significa famintos aqui, tá? Porque é um pouco a mais do que hungry, que é com fome, está com fome, e também tem o starving, que é faminto também. Então, esse ravenous, ele dá um tchan a mais. E aí ele fala que mais? Além de ter lobos famintos, ferozes, querendo a chance de pegar alguém aí para ser sua presa, além disso tem pássaros malignos, malignant birds, e espíritos de viajantes mortos há muito tempo. E aí ela continua, dá as costas para ele com os livros e fala, so many books, I can't believe my luck. Então ela fala, tantos livros e não acredito na minha sorte. E aí ele continua, when the sun sets, I transform into a wild beast and soar into the night, seized by a terrible bloodlust. E aí ele fala para completar a seguinte situação, quando o sol se põe, when the sun sets, eu me transformo em uma besta selvagem, I transform into a wild beast and soar into the night. E vou na noite, subo aí na noite, porque ele tem as asinhas de morcego, né?
seized by a terrible bloodlust. Então, assim, tomado por um terrível vontade de sangue, assim, sabe? Sede de sangue. E aí, para finalizar, ela diz, ok, I will stay here and read. See you in the morning. E ela continua lendo. Ele falou coisas horríveis e ela lá, ok, eu ficarei aqui, que o verbo will contraído, e vou ler. Vejo você pela manhã. E aí simplesmente é isso. Então, eu acredito que tá bem fácil, né? E vocês concordam comigo que a questão lá das imagens da questão não verbal, ela também fala muito mesmo sem expressão. Então, o cara tá falando um monte de coisa, você consegue reconhecer muitas palavras lá, porque palavras lá que são bem fáceis de você identificar e outras talvez não, mas você consegue pegar pelo pouco que você pegou, ou não, né? Porque cada um tem um conhecimento subjetivo. Então, nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa gosto pela prática da leitura. Exatamente. Ela não se revolta com a falta de sorte, muito pelo contrário, ela acha que tem sorte, não tem receio pelo futuro do casamento, nem entusiasmo com os livros exatamente de terror, de fato, e sim gosto pela prática da leitura, e muito menos rejeição ao novo tipo de residência. Temos aí agora a nossa outra questão, que é um texto, certo? Texto aí de 2 partes, vocês podem ver, e vamos lá. O termo downsides. Olha como é importante você ler o seu enunciado, porque aqui você já vai aplicar a técnica de scanning. Scanning. Qual é a técnica de scanning? É aquela que você vai para uma questão específica, porque ele já pede aqui o termo downsides, que está lá no texto, inclusive, introduz a ideia de que o Instagram é responsável por. Então, a gente está falando aqui de um aplicativo, de uma rede social chamada Instagram, ou Instagram, no Brasil com S. E aí é oferecer o quê? Oferecer recursos de fotografia, divulgar problemas dos usuários, estimular a aceitação dos seguidores, provocar ansiedade nos adolescentes, aproximar pessoas ao redor do mundo, e tem essa opção aqui que está aqui zoando, mas é um pontinho que eu não apaguei. Vamos lá, então a gente sabe que downsides é o que a gente tem que procurar lá no texto, mas de qualquer forma eu vou fazer toda a leitura porque a gente está tendo tempo. Então downsides, mesmo que você não saiba, porque assim, você pode saber a palavra down e a palavra side, porque elas são usadas separadas também, mas quando elas se juntam, elas têm outro significado, tá? Então, vamos lá para a leitura do texto. A teen's view of social media. Então, a visão de um adolescente da mídia social, que no caso é o Instagram. Instagram, vamos lá, vamos começar. Instagram is by far my favorite. My favorite, ou seja, o Instagram é de longe o meu favorito, a minha plataforma favorita, muito bem? É de longe o meu favorito. It is made up of all photos and videos, which is perfect for visual people like me. Então, o que ele fala aí, esse adolescente, a visão dele? Ele diz assim: o Instagram é de longe meu favorito, já falamos. É composto por todas as fotos e vídeos, o que é perfeito para pessoas visuais como eu. Então é feito de fotos e vídeos, pessoas que gostam de coisas visuais, como fotos e vídeos, que é um recurso visual, então é perfeito para pessoas como ele. Até agora ele está falando bem. There is the homepage that showcases the posts from people you follow. An Explore tab which offers posts from accounts all over the world, and your own page with a notification tab to show who likes and comments on your posts. Então, o que ele fala aqui, que é bem grandão, né? Só teve vírgula para separar. O que ele diz? There is the homepage, ou seja, existe a página inicial, there is, vai ser um significado de existência. Então, existe a página inicial que
que mostra as postagens das pessoas que você segue. Das pessoas que você segue, follow. E também, além disso, isso é o que eu tô colocando a mais, tá? Porque não tem isso no texto não, além disso, eu tô colocando a mais. Um guia explorar que oferece postagens de contas. Um guia explorar que oferece postagens de contas ao redor do mundo. Então você consegue ver coisas de pessoas que estão em outro continente, lá do outro lado do mundo, enfim, assim, uma loucura. In your own page, sua própria página. With a notification tab to show who likes and comments on your posts. Ou seja, o que ele fala? Com o guia de notificação para mostrar quem curte e quem comenta suas postagens. E aí ele começa a falar aqui. It has some downsides, though. A gente achou. Então, assim, de fato, você não precisaria ler tudo lá na hora lá da prova. Realmente seria mais interessante que você procurasse, passasse o olho assim, o olho no texto e achasse essa palavra logo de uma vez para vocês logo. Mas tem gente que gosta de ler tudo e é importante também, tá? Não tô dizendo que você não precisa. Tô falando muito rápido de novo. Enfim, empolgação. Não tô dizendo que você não precisa ler. Interessante que você faça toda a leitura, mas caso o seu tempo seja curto, então já vá atrás da palavrinha se lá no enunciado ele te pede isso. Então ele pede essa questão do downsides que eu ainda não falei o que significa, tá? It has some downsides, though. O que ele fala aqui? No entanto, vai ser esse though aqui, esse embora, no entanto, muito usado na língua escrita, na língua falada, verbal, principalmente, esse though no inglês. Então, no entanto, tem algumas desvantagens. Então, downsides é o lado obscuro, é a desvantagem de uma situação. Então, isso que significa downsides. E aí, de qualquer forma, você conseguiria entender, mesmo que você não soubesse a palavra downside, que ela é uma coisa negativa, uma desvantagem. Porque logo em seguida você vai ler o quê? It is known to make many people feel insecure or down. Olha a palavra down aqui agora, sem estar com downside, ou seja, down já vai significar outra coisa aqui. About themselves, because, daí eu vou lá para fazer a leitura daqui a pouco, então ele fala o quê? É conhecido por fazer com que muitas pessoas se sintam inseguras, que é essa palavra aqui. Parece um pouco, né? Inseguras ou deprimidas. Então, quando você tá down, você tá deprimida, você tá triste. Ah, eu tô tão down hoje, tão down pra baixo, tá? É conhecido por fazer com que muitas pessoas se sintam inseguras ou deprimidas sobre elas mesmas. Because, porque ele fala aqui. Esse because é tudo, tá? Porque ele vai explicar por que acontece isso. Então, esse because é importantíssimo você entender esse conector, tá? Porque the platform showcases the highlights of everyone's lives while rarely showing the negatives. Olha aí que ele fala. Ele já começa a falar as coisas. Ele diz o seguinte: a plataforma mostra os destaques da vida de todos. Né, os destaques, highlights da vida de todos. Embora raramente mostre os negativos. This can make one feel like their life is not going as well as others. E aí, essa é a questão. Olha o que ele fala aqui. Ele diz: isso pode fazer com que a pessoa se sinta que sua vida não está indo tão bem, contributing to the growing rates of anxiety or depression in many teens today. Pronto, acabou. Achamos a resposta. É aqui. E aí você me pergunta, eu não sei como é que fala ansiedade em inglês. Anxiety. É assim. Eu não sei porquê, mas eu acho muito igual, praticamente igual a ansiedade. Eu não sei porquê, mas é porque eu acho que eu já coloquei na minha cabeça, né? Então eu acho igual, apesar de não ser. Mas aí o que ela fala aqui? Você consegue reconhecer a palavra contribuindo. Parece muito, né? Contribuindo para o quê?
Então, essa questão que ele fala, contribuindo para as crescentes taxas de ansiedade ou depressão em muitos adolescentes hoje. There is an underlying desire for acceptance through the number of likes or followers one has. E aí, isso aqui é muito verdade, tá, gente? O que ele diz? Contribuindo para as crescentes taxas de ansiedade, como eu falei, e depressão em muitos adolescentes hoje. E aí ele fala, there is an underlying, ele diz, existe um desejo subjacente de atenção, for acceptance, de atenção, né, através ou por meio de número de curtidas ou seguidores que se tem. Isso é muito real, mesmo que você não tenha, outras pessoas têm isso, os adolescentes é muito mais acentuado. Então, ele fala coisas boas da plataforma, né, do Instagram, bem no início, mas quando ele chega aqui, ele fala as desvantagens. Embora as desvantagens, ele começa a falar que as pessoas se sentem seguras, tristes sobre elas mesmas. Ela fala o porquê, né? Porque você mostra, as pessoas não vão mostrar a realidade no Instagram. Tem gente que mostra a realidade no Instagram, tem sim. Mas tem pessoas que não vão mostrar, vão passar só aquela questão, aí você acha que tá todo mundo feliz, não tá. Não é assim. A vida não é cor-de-rosa o tempo inteiro. Mas isso acontece muito. Então aí, a gente tá falando de quê? Em termos downsides, introduz a ideia de que o Instagram é responsável por, mesmo que ele não queira ser responsável por, acaba que sendo responsável por quê? Todo mundo entende que é provocar ansiedade nos adolescentes. Tudo bem? É essa a nossa resposta correta. Provocar ansiedade nos adolescentes. E a gente tem a próxima aí que é o quê? Consegue entender do que se trata? Só pelo layout? Você pelo layout já sabe, não sabe? É um poema. Muito bem. Pelo layout você já imaginou a forma como ele tá lá, né? Disposto, então você imagina que é um poema. Então nesse poema o eu lírico evidencia um sentimento de contentamento com a interação virtual, zelo com o envio de mensagens, preocupação com a composição de textos, mágoa com o comportamento de alguém, insatisfação com uma forma de comunicação. E aí a gente vai lá para o texto fazer a leitura. É um poema, então eu vou tentar aqui trazer toda a emoção que esse poema tem para passar. Vamos lá. I think the mobile now. Like in Jerry Bird, we text are significant words. I reread your first, your second, your third. Look for your small XX, feeling absurd. The codes we send arrive with a broken cord. I try to picture your hands. Their image is blurred. Nothing my thumbs press will ever be heard. Eu até baixei o tom aqui para ler esse poema, que é um poema que eu achei até interessante. Eu gostei muito dele. Que não é um poema viajante das ideias, porque eu não sou muito do poema nem da poesia, mas um gosto meu, todo mundo pode gostar, claro, você pode gostar do que você quiser, obviamente, mas este aqui eu gostei, é bem atual, é bem assim, é ali uma coisa bem interessante. Então olha só, o que ele diz aqui? Vamos lá. Você consegue reconhecer palavras, né? Text, que aqui não vai ser texto, tá? Aqui vai ser outra coisa, tudo bem? Que mais? Que mais que tem aí? Aliás, temos esse aqui, essa brincadeira, né? Reread. É uma brincadeira para você dizer que algo está sendo feito mais de uma vez.
Tanto é que temos aqui a outra segunda, primeira, terceira, isso são palavras que vocês conhecem. E aí eu já vou logo fazendo a tradução, porque pra gente não perder tempo. I tend the mobile now, que vai ser o quê? Eu cuido do celular. Agora, mobile é celular, assim como cell phone, né? Esse verbo a gente vai traduzir como cuidar. Então, eu cuido do celular agora. Como um pássaro ferido. Like aqui vai ser aquele como que eu falei pra vocês. Like you, como você, quando você faz essa situação. Eu passei isso na aula de prepositions, não foi de preposições, exatamente. Temos aí a questão do, não vai ser verbo aí, esse like vai significar outra coisa. E agora temos o we text, 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 que vai significar, nós mandamos mensagens, é isso aí, o text, o ato de você fazer text como verbo é mandar mensagem. Então nós mandamos mensagem, mandamos mensagem, né? Um para o outro, pelo celular. Are significant words, ou seja, nossas palavras significativas, nossas, o adjetivo possessivo, o adjetivo e o substantivo, tá? Nossas palavras significantes, e ela diz, eu leio, ou eu li, ou eu reli, ou eu faço essa leitura mais de uma vez. Então vou colocar aqui eu reli, mesmo que aqui não esteja no passado. Na minha cabeça não está no passado, porque está read. Então vamos lá. Eu leio a sua primeira, sua segunda, sua terceira. E ela duas vezes, porque ela usa esse read duas vezes aqui. Reread. Look for your small XX. Que aí vai significar o seguinte. Procurando o seu pequeno XX. Que é isso? O que é XX? Na verdade, esse XX é beijo em inglês. Kiss. Então, as pessoas na internet mandam muito isso, no caso, né? Quem fala inglês, até quem não fala faz com brincadeira. Vários X é beijo. Então, quando você vê vários X assim um do lado do outro, significa beijo. XX. Tudo bem? Tá? Muito simples, muito fácil. Feeling absurd. Sentindo-me um absurdo. E aí ela comenta, the codes we send, os códigos que enviamos, chegam com um acorde quebrado. I try to picture your hands, ou seja, eu tento imaginar suas mãos, sua imagem está borrada, blurred é borrada. Nothing my thumbs press, essa parte aqui eu acho que é crucial para você responder. Então, nada que os meus polegares pressionem, porque para você mandar mensagem para alguém, você tem que pressionar ali, né? Não precisa ser exatamente com o polegar. Thumb é polegar, thumbs, polegares. Aí ela diz aqui, will ever be heard. Nada que meus polegares pressionam, jamais será ouvido. Porque imagina só, você tá mandando mensagem para alguém, e aí você pressiona, mas você já sabe que aquela mensagem ela não vai ser entendida. Ela não vai ser entendida. Olha que os códigos que nós enviamos chegam com um acorde quebrado, acorde tipo de música. Então, assim, é como se a mensagem chegasse quebrada, porque a outra pessoa não entende o que ela está falando e vice-versa, eu acredito. Então, o que está acontecendo aqui? O sentimento que o eu lírico tem nessa questão é o quê? Só pode ser insatisfação com uma forma de comunicação. Não é mágoa com o comportamento de alguém, apesar de a gente ter muita tristeza nesse texto, né? Nesse poema, mas não é o foco do eu lírico na questão do sentimento dela, que é a insatisfação, porque ela fala muito sobre isso lá. Quando ela fala dos códigos que ela envia, chega com o acorde quebrado. Quando ela fala que nada que o polegar dela pressione vai ser ouvido.
ela lê sua primeira, lê sua segunda, lê sua terceira, ou seja, não entende o que está falando. Nós fazemos a questão, né, de mandar mensagem, nossas palavras significantes, mas ninguém está entendendo. Então ela fica até chateada porque não tem o beijinho lá, ele não manda beijo para ela. E é isso aí. Ou ela não manda, enfim, eu tô colocando que são duas pessoas, ele, ela, ou ele, tanto faz. Tá? E é isso. Insatisfação como uma forma de comunicação. É isso somente. Vamos lá para essa próxima. A gente tem aí alguns minutos e essa próxima ela é um pouquinho maior, né? Assim, não é que ela é maior, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Então, a questão 4. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da beleza do próprio local, perspectiva do visitante, contexto histórico do local, tempo de permanência no local, finalidade da viagem do visitante. Então a gente sabe que é um trecho de um roteiro de um filme inclusive dos anos 90. Eu só não lembro o nome, não trouxe o nome dele aqui também, mas eu acho que é alguma coisa com amanhecer. Enfim, não lembro. E aí a gente está querendo entender a avaliação, sobre a avaliação de um lugar. Ela vai depender do quê? Então ela tem várias coisas aqui que a gente vai poder seguir. Porém, a gente vai ter que ler o texto. Perceba que são duas pessoas falando, Celine e Jess. Jess é um menino, acredito, é um homem, e Celine é a moça. Exterior, between the museums, day. Então aí ele fala o seguinte, é exterior entre museus de dia. Que isso aí faz parte de um roteiro, tá, gente? Então por isso que tá assim. Aí a Celine fala, Americans always think Europe is perfect. Já vou traduzindo. Os americanos sempre acham que a Europa é perfeita. But such beauty and history can be really oppressive. E ela fala assim, mas tanta beleza e história podem ser realmente opressivas. It reduce the individual to nothing. E ela diz o seguinte, reduz o indivíduo a nada. It just reminds you all the time you are just a little speck in a long history, where in America you feel like you could be making history. E ela diz o seguinte, eu parei onde no individual to nothing, né? Reduz a nada. Isso apenas lembra você o tempo todo, it just reminds you all the time, que você é apenas, you are just a little speck, ou seja, que você é apenas uma pequena partícula em uma longa história. Where in America, onde na América, you feel like you could be making history. O que é isso? Você sente que poderia estar fazendo história. That's why I like Los Angeles. Because it is so... Aí o Jess intercepta a Celine para falar ugly. Ele pergunta. Ela diz o seguinte, That's why I like Los Angeles, because it is so... E aí ela ia falar alguma coisa, mas o Jess intercepta e fala ugly. E ela diz, é por isso que eu gosto de Los Angeles, porque é tão... E aí ele diz, feio ou feia? Aí a Celine retoma a fala dela. No, I was going to say neutral. It is like looking at a blank canvas. O que ela diz aí? Ela disse não. Então ela não concorda com Jess, que Los Angeles é feio ou feia. Ela diz, eu ia dizer neutra. Ou neutro. É como olhar para uma tela em branco. Blank canvas. Uma tela em branco. I think people go to places like Venice on their honeymoon to make sure they are not going to fight for the first 2 weeks of their marriage.
because they will be too busy looking around and out at all the beautiful things. Daí ela já fala o que ela acha. Ela diz o seguinte: acho que as pessoas vão a lugares como Veneza na sua lua de mel, honeymoon, para para se certificar que não vão brigar nas 2 primeiras semanas de casamento. Porque estarão, aí temos aqui, por quê? Because, porque para a resposta, estarão tão ocupados olhando ao redor, em volta, para todas as coisas bonitas, olhando ao redor, olhando em volta para todas as coisas bonitas. E ela complementa, that's what people call a romantic place. É isso que as pessoas chamam de lugar romântico. Somewhere where the prettiness will contain your primary violent stint. Aí ela fala isso aí. Ela diz o seguinte, parei no that's what people call a romantic place, ou seja, isso é o que as pessoas chamam de lugar romântico. Somewhere where the prettiness, ou seja, o que ela diz? Algum lugar onde a beleza conterá, will contain seu instinto primário, violento, seu instinto violento primário. Um bom local, a real good honeymoon spot, um bom local para fazer aí a sua lua de mel, would be like somewhere in New Jersey. Ela diz que o bom lugar para a lua de mel seria algum lugar em Nova Jersey. Então, assim, né? Então você perceba que esse texto ele está falando o que lá no início? É a Celine falando que os americanos sempre acham a Europa perfeita, certo? Mas ela diz que a beleza e a história pode ser realmente opressiva, que reduz o indivíduo a nada. E faz lembrar que você, o tempo inteiro, que você é só um pedacinho ali numa longa história, onde a América, onde na América, que na verdade está até errado aí, de certa forma, porque ela está falando dos Estados Unidos. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente também está na América, nós somos sul-americanos. Então a América não é só Estados Unidos, não. Os bonitões acham que não, eles são Estados Unidos da América, Estados Unidos, mas não são a América, porque a gente também é América, assim como tem a América do Norte, vamos falar a verdade. Então olha só, onde nos Estados Unidos, eu vou colocar assim, tá, você sente como se você pudesse fazer história. Então, aqui o que você entende? O que você entende dessa parte? Você entende que ela quer dizer, ela não acha a Europa feia, ela acha a Europa linda, linda. Só que aquela beleza, o histórico, a história que tem lá, a questão assim de, vou até colocar aqui, a questão de contexto histórico do local, tá? Acaba que você não é nada ali. Mas já num lugar como Los Angeles, aí você tem a comparação, aí o Jess falando que é feio, mas a Celine falou que não. É um lugar neutro. É um lugar neutro. E você nos Estados Unidos, você pode fazer história. Ou seja, a questão da construção histórica da Europa é diferente dos Estados Unidos. Então, eu acho que lá nos Estados Unidos você ainda pode fazer história, pode ser algo assim, sabe? Mais do que os locais. Então, assim, ela acha até um local legal para fazer a sua honeymoon, a sua, como é que fala? Lua de mel? Isso. O diretor aqui ajudando, lua de mel sumiu na minha cabeça. New Jersey. Por quê? Porque é a opinião dela baseado no que eu acabei de falar. E aí você vai lá nas alternativas. Só uma alternativa correta, que é essa aí que eu acabei de dar sem querer, mas já foi. Perspectiva do visitante. Por que é perspectiva do visitante? Beleza do próprio local não é. Não é porque você viu que mesmo a Europa sendo um lugar muito bonito, segundo a Celine, ela não faria a lua de mel dela lá. Então não tem a ver com beleza do próprio local, porque ela acha o local bonito, mas ela não faria lá. Contexto histórico do local, você poderia pensar, porque ele fala e ele compara Estados Unidos, né, com Europa, ainda tem aqui a questão de Los Angeles, mas não tem a ver com contexto histórico. Isso, inclusive,
faz parte até da alternativa correta, que é a perspectiva do visitante. Por que é a perspectiva do visitante? Porque cada um vai pensar de um jeito, é subjetivo, entendeu? Não é tempo de permanência no local, porque isso poderia ser pela questão que aparece aqui de 2 weeks, 2 semanas, tá? Mas não é assim, a avaliação sobre um local vai só se dar o tempo que você vai permanecer no local. Então, se você passar uma semana no local, ok, mas mais de uma semana naquele local, naquela cidade, naquele país já vai ser demais. Finalidade da viagem do visitante, ou seja, você tem lá a questão do honeymoon, pessoas viajando para fazer lua de mel. Não, também não tem como ser finalidade da viagem do visitante. Essa alternativa, ela realmente pegaria vocês. Vocês, assim, tô querendo dizer que é uma questão que faria você pensar bastante qual alternativa seria. Mas é a perspectiva do visitante, porque a gente vê que ela acha bonitos os locais, o contexto histórico é bacana, bababá, mas para ela não é um local bom para fazer honeymoon, né, a sua lua de mel. Portanto, reconhecer que a avaliação sobre o lugar depende do quê? Da perspectiva do visitante, é isso. E, inclusive, eu digo mais, já passei até do horário, gente, tá vendo? Digo mais, que eu não lembro o que eu ia dizer, porque assim, a cabeça tá cheia. Eu realmente não lembro o que eu ia dizer. Gente, eu ia dizer uma coisa importante, mas não lembro. Mas, enfim, vou terminar a aula de hoje com essa palhaçada que é não lembrar o que eu ia dizer. A cabeça tá, enfim, a pessoa tá com problemas. Mas é isso, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse ano de 2023, nessa nossa jornada, mas a gente ainda vai se ver na aula de recuperação e lá eu dou os meus agradecimentos e tchau melhor. Mas fica aí com essa palhaçada. Bye, bye!